Graça e paz, meus irmãos. Eu quero meditar sobre as decisões que edificaram o lar de Jacó. O texto está em Gênesis, capítulo 30, verso 30. Neste texto, Jacó está dialogando com o seu tio e agora sogro, porque Labão era pai de Lia e Raquel, e Jacó, ele está dizendo para Labão que o pouco que Labão possuía de rebanho, entre ovelhas e cabras, agora havia aumentado grandemente. O que antes era pouco, e por ser tão pouco, Raquel, ela mesma tomava conta do rebanho do seu pai, agora aumentou grandemente. E aumentou porque o Senhor havia abençoado Labão com o trabalho do seu sobrinho e agora genro, Jacó. Todavia, Labão nunca houvera pago um salário para Jacó. Jacó nunca recebeu um centavo pelo seu trabalho como pastor, cuidando, zelando da criação do rebanho do seu sogro. E com o nascimento de José, Jacó ele toma uma decisão neste diálogo que ele está tendo com o seu sogro e dizendo que o pouco que o sogro tinha de rebanho, Deus havia aumentado grandemente por causa do trabalho de Jacó. Agora Jacó diz para o seu sogro Labão: quando eu hei de trabalhar também pela minha família, já que até agora eu tenho trabalhado para a casa do seu sogro Labão. Até agora Jacó havia enriquecido grandemente o seu sogro, que pelo trabalho de Jacó, Labão prosperou grandemente. Quando vou começar a trabalhar, a cuidar da minha própria casa, da minha própria família, já que agora Jacó tinha não só Lia e Raquel, mas tinha mais duas esposas, que eram as servas de Lia e Raquel, que lhe haviam também dado filhos. Agora, Jacó, ele tem 4 esposas e 12 filhos com o nascimento de José. Ainda haveria de nascer Benjamim. 12 filhos com José, porque Jacó, ele é pai de 11 meninos e uma menina, e haveria de nascer ainda o 13º filho, que seria Benjamim. Eu quero meditar com você, meu irmão, minha irmã, sobre as decisões que Jacó tomou e que edificaram o seu lar e fizeram com que ele pudesse trabalhar, cuidar, zelar pela sua própria casa, já que até aqui
Jacó não recebia um centavo do seu sogro. E por não receber um centavo do seu sogro, Jacó era totalmente dependente do seu sogro. E que, por sinal, não era um sogro de grande valor, já que Labão era idólatra, Labão era egoísta, Labão era mentiroso, Labão era um tratante, enfim. Jacó dependia de uma pessoa que não era íntegra, que não tinha caráter e que não tinha a fé de Jacó, a fé no Deus vivo e verdadeiro. E por toda esta circunstância, Jacó toma uma decisão: quando vou trabalhar também por minha própria casa, quando vou trabalhar também pelas minhas 4 esposas, quando vou trabalhar também pelos meus 12 filhos. Meu irmão, minha irmã, Jacó tomou uma decisão de deixar o seu trabalho, já que não recebia nada por ele. Ele toma essa decisão depois que o seu 12º filho nasce, que é José. Após o nascimento de José, Jacó tem esse diálogo com Labão, de dizer-lhe que o pouco que ele tinha, Deus houvera aumentado grandemente pelo trabalho de Jacó. Jacó, ele toma essa decisão após este diálogo, porque ele não quer ser mais dependente de uma pessoa idólatra, ele não quer mais ser dependente de uma pessoa que era falsa, tratante, que não tinha caráter, de uma pessoa, enfim, que não se podia confiar, já que Labão havia mudado por 10 vezes o salário de Jacó. Ele fazia uma proposta, Jacó aceitava, mas nunca cumpriu com os seus tratos. E dessa conversa nasceu o último trato de Jacó com Labão. O resultado dessa conversa foi que Jacó, embora houvesse entregado o seu trabalho, mas tendo ouvido uma proposta de Labão de pagar-lhe um salário, Jacó faz uma proposta para Labão, uma proposta em que ele se compromete em continuar a cuidar do rebanho do seu sogro, mas em contrapartida, ao invés de receber um salário que ele sabia que não ia receber, ele faz uma proposta para Labão. Ele diz para Labão que todo cordeiro que nascesse com o couro preto e todo cabrito que nascesse com o couro listrado seria o seu pagamento. O que não fosse cordeiro com a pele preta, o que não fosse cabrito com a pele listrada, não pertenceria a Jacó e sim a Labão. E Labão, considerando isso uma pechincha, aceitou, porque não é comum nascer
cordeiro com a pele preta. É comum nascer o cordeiro com a pele branca, ovelha branca. Então, ele aceitou esse trato com o seu genro, acreditando que seria quase que impossível que se cumprisse, e assim ele teria o trabalho, continuaria tendo o trabalho do seu sobrinho e agora genro. Mas Jacó tomou essa decisão, porque Jacó agora ele é uma pessoa transformada, modificada, convertida ao Senhor. Jacó não é mais aquele que sai de Canaã e chega em Harã, conhecido como o traiçoeiro, o enganador. Jacó agora é um homem transformado pela graça do Senhor. E ele toma essa decisão de deixar o trabalho do seu sogro, a dependência do seu sogro, porque Jacó sabia que Deus tinha um propósito dele voltar para Canaã. Porque Jacó foi um dos patriarcas, junto com Abraão e Isaque. Meu irmão, minha irmã, diante dessa circunstância entre Jacó e Labão, quais foram as decisões que Jacó já havia tomado para chegar até essa conversa com Labão e fez com que ele decidisse entregar o seu trabalho? A primeira decisão que nós encontramos neste texto, neste diálogo de Jacó com Labão, em que Jacó diz que o pouco que Labão tinha antes da chegada de Jacó aumentou grandemente, porque o Senhor abençoou o trabalho de Jacó, mas que agora Jacó houvera decidido cuidar também da sua casa, das suas 4 esposas, dos seus 12 filhos. A primeira decisão dele, meu irmão, minha irmã, que ele já havia tomado anteriormente, e que fez com que ele tivesse esse diálogo com Labão, é que Jacó, ele decide crescer junto com a graça. Não foi só o rebanho de Labão que prosperou. Não foi só o rebanho de Labão que aumentou grandemente. Mas também Jacó, ele cresceu como ser humano. Ele cresceu como homem. E ele cresceu junto, não com o rebanho de Labão, porque Labão ficou rico e Jacó continuou pobre, mas ele cresceu junto com a graça do Senhor. Se você, meu irmão, minha irmã, se lembrar do histórico de Jacó, do homem que Jacó era e como Jacó nasceu, você vai constatar que Jacó, ele nasceu uma pessoa traiçoeira. No registro bíblico diz que quando Jacó e Esaú estavam para nascer,
Quando Rebeca estava para dar à luz aos irmãos gêmeos, o registro bíblico diz que Esaú estava para nascer, porque ele é o primogênito, mas traiçoeiramente Jacó agarrou no calcanhar de Esaú. Então esse homem, ele nasceu um traiçoeiro, mas isso foi lá em Harã, na terra natal de Jacó. Perdão, foi lá em Canaã, na terra natal de Jacó. E agora ele está em Harã, na terra de Labão. E dessa viagem que Jacó percorreu de Canaã, da sua terra natal, até Harã, a casa de Labão, ele cresceu na graça do Senhor. Aquele homem que houvera deixado Canaã, conhecido como traiçoeiro, conhecido como a criança que segurou no calcanhar do seu irmão Esaú, não é mais o mesmo em Harã. Aquele homem que em Canaã era metade leal e metade desleal, porque Jacó houvera enganado o seu pai Isaque para usurpar a bênção de Esaú. Esse homem agora em Harã é 100% leal ao trabalho de pastor, cuidando, zelando do rebanho do seu sogro. Por isso, meu irmão, minha irmã, a primeira decisão nossa de edificarmos os nossos lares é a decisão de crescer junto com a graça do Senhor. Não importa o tipo de pessoa que eu fui no passado, não importa o meu comportamento, não importa o meu caráter, importa que tudo isso ficou em Canaã, e que ao chegar em Harã, eu sou, você é, nós somos pessoas transformadas, preparadas para cuidar, zelar da nossa família. Não somos mais aquele metade leal em algumas coisas e metade desleal naquilo que nos interessa. Porque nós crescemos junto com a graça do Senhor. Cada passo que Jacó deu de Canaã em direção a Harã, em cada passo ele cresceu. Em cada passo no caminho de Canaã para Harã, Jacó cresceu junto com a graça do Senhor. Por isso que ao chegar na casa de Labão, embora Labão acreditasse que o seu sobrinho fora um pé quente, um pé sortudo, porque o pouco que ele tinha agora aumentou grandemente, mas Jacó não foi um pé quente, um pé sortudo. Jacó, ele foi alguém que ao colocar os pés na casa do seu tio e agora sogro, ele favoreceu
o seu sogro. Ele fez prosperar o seu sogro. Que o pouco que tinha de rebanho aumentou grandemente por causa não do pé sortudo de Jacó, mas porque Jacó houvera crescido junto com a graça do Senhor. Ele não era mais o traiçoeiro. Ele é agora um sobrinho, um genro leal. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, que quando nós tomamos essa decisão de edificar o nosso lar, nós crescemos junto com a graça do Senhor. E a graça do Senhor, ela faz com que nós sejamos também abençoados. Ela faz com que também nada nos falte. Como disse o salmista no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me tem faltado, nada há de me faltar. Há um registro bíblico de uma história em que o profeta Eliseu, ele recebe uma viúva o procura, quer falar com o profeta Eliseu. E o assunto dessa viúva era que o esposo dela, que era um discípulo de Eliseu, um homem que seguia os caminhos do Senhor, houvera falecido, e que um credor estava para chegar à porta da casa dela para levar os 2 filhos dela como escravos, porque era uma prática na época de que, se você não houvera como quitar sua dívida, os seus familiares ou alguém da sua família seria entregue como escravo para quitar a dívida. E aquele discípulo de Eliseu, que seguiu os caminhos do Senhor, houvera contraído uma dívida. E agora as viúvas não tinham como quitar essa dívida. E havia uma ameaça de que o credor levaria os seus 2 filhos como escravos. E ela diz para o profeta Eliseu, justamente que ela não tinha como quitar esta dívida. E o profeta Eliseu faz uma pergunta para aquela viúva. E nessa pergunta ele diz: o que você tem em casa? O que você tem de valor em casa? E aquela viúva diz para o profeta Eliseu, a princípio, que não tinha nada, mas pensando melhor, ela diz: eu tenho um frasco de óleo. O óleo era usado como remédio, o óleo era usado como perfume, e era caro um frasco de óleo. E ela o tinha em casa. E nós sabemos a história, como termina. O profeta manda ela ir para casa, juntar-se com seus 2 filhos, e ambos receberam o milagre de que aquele frasco de óleo se multiplicou. Encheram vasilhas, venderam, pagaram uma dívida com o credor, e o pouco que sobrou deu para eles viverem
até que a vida fosse voltada ao normal. Meu irmão, minha irmã, quando você toma a decisão de edificar o seu lar, como Jacó tomou a decisão de edificar o lar dele, creia que a sua família pode ser imensa, como a de Jacó era, com 4 esposas, 12 filhos, e haveria de nascer ainda Benjamim. Creia que o Senhor faz com que também você cresça grandemente. E Jacó cresceu com esse trato que ele havia feito com Labão, do nascimento de cordeiro com pele negra e de cabra com pele manchada. Ele ficou rico, foi um homem próspero. Então creia, meu irmão, minha irmã, que a sua família pode ser imensa, mas que o Senhor fará prosperar, como fez Jacó prosperar e como fez essa viúva prosperar. Mas para isso é preciso que você cresça junto com a graça. É preciso que você deixe de ser metade leal e metade desleal. É preciso que você deixe de ser alguém traiçoeiro. É preciso que você seja alguém de caráter, de virtude, alguém que, crescendo junto com a graça do Senhor, o Senhor também haverá de fazer prosperar. Então essa foi a primeira decisão de Jacó, de crescer junto com a graça. Ele não é mais aquele Jacó de Canaã. Ele agora é um homem transformado em Harã. A segunda decisão que Jacó toma para edificar a sua família é que ele não só decide crescer junto com a graça, mas ele decide pela bênção do trabalho. Pela bênção do esforço do seu trabalho. Ele decide pela bênção da honestidade do seu trabalho. Assim como Jacó houvera deixado Canaã como traiçoeiro, ele também deixa Canaã como alguém conhecido como enganador. Ele enganou seu pai, ele enganou Isaac para usurpar a bênção da primogenitude de Esaú. Aquele que sai de Canaã como enganador, e foi este o motivo dele deixar a casa de Isaac e de Rebeca, porque ele houvera enganado Isaac, e ele teria a fúria, a ira, a revolta de Esaú, e Rebeca o aconselha a ir para a casa do irmão dela, de Labão, para fugir da vingança de Esaú. Esse Jacó que sai de Canaã como enganador, veja, meu irmão e minha irmã, a ironia do destino. Ele chega em Harã e quem ele encontra? O mestre no ofício do engano, o seu tio, agora sogro, Labão. Ele é o mestre no ofício do engano.
Ele engana o seu sobrinho ao dar Raquel como noiva, mas que entrega Lia para se casar com Jacó. E ele faz com que o seu sobrinho trabalhe 7 anos para ter Raquel como sua legítima esposa. Labão é o mestre no ofício do engano. Ele faz um trato com o seu sobrinho e agora genro Jacó, de dar-lhe um ordenado, mas não cumpre um mês sequer pagando salário. Aquele Jacó que sai de Canaã como enganador, ele é punido na mesma moeda em Arã, sendo enganado várias e várias vezes pelo seu tio, agora sogro Labão. E quando nós, meu irmão, minha irmã, nos deparamos conosco mesmo, ao olharmos para o espelho e vermos refletido a nossa imagem daquilo que verdadeiramente somos, pecadores, nós resolvemos mudar. Quando nós encontramos a imagem daquilo que nós somos em outras pessoas. Foi assim que Jacó tomou a decisão, pela bênção do trabalho honesto, porque ele olhou no espelho e ele viu na sua imagem a imagem de Labão, o mestre no ofício do engano. E agora, ao fazer esse trato com o seu sogro Labão, de que todo cordeiro de pele preta e toda cabra de pele manchada seria o seu pagamento, ele decide, pela bênção do trabalho, da honestidade, não mais sendo um traiçoeiro, um enganador, mas agora alguém honesto, confiando tão somente na bênção da providência de Deus. E essa bênção da providência de Deus foi a base da fortuna de Jacó, no acerto de salário que ele houvera feito com o seu tio e agora sogro Labão. Porque Labão, sim, Labão era um traiçoeiro, um enganador. Labão, ele tinha a alegria de ser alguém cobiçoso. O coração de Labão era um coração doente. Alguém egoísta, que só vinha a ele e nada para os outros. E Jacó agora se depara com essa própria imagem do seu sogro refletindo nele, porque ele também houvera sido traiçoeiro, um enganador, mas que agora ele decide pela bênção do trabalho. Jacó nos mostra, meu irmão, minha irmã, que é possível viver
outra vida, que não seja a vida de má fé. Jacó foi capaz de viver outra vida, deixando a má fé, de ser traiçoeiro, enganador. E nós aprendemos com Jacó a isso. Quando na nossa conversão deixamos a vida de má fé e optamos pela bênção do trabalho, deixamos a cobiça, de cobiçarmos o que é do outro, para trabalharmos por aquilo que pode ser nosso. Deixamos até mesmo a preguiça de muitos, e não são poucos, que vivem na expectativa de que um dia vão herdar algo de algum familiar e por isso não precisam trabalhar. Meu irmão, minha irmã, não faz parte da nossa vida a preguiça de aguardarmos uma herança. Não faz parte da nossa vida a cobiça de cobiçarmos aquilo que não é nosso. Não faz parte da nossa vida sermos traiçoeiros, enganadores, egoístas. O que é meu é meu, o que é seu, se eu puder tomar, eu tomo. Não faz parte dos mandamentos de Deus que sejamos enganadores, traiçoeiros, egoístas, cobiçosos, preguiçosos. Entre os 10 mandamentos, Deus ordena um. Ou melhor, entre os 10 mandamentos, o 10º mandamento proíbe justamente que sejamos egoístas, cobiçosos, traiçoeiros, enganadores. O 10º mandamento proíbe cobiçar a casa do vizinho, proíbe cobiçar a mulher do próximo, proíbe cobiçar o escravo, o boi, o jumento ou qualquer outra coisa que não seja nossa por direito, pela bênção da providência do trabalho, que vem de Deus. Então Jacó está no caminho certo, tomando a decisão certa de decidir em crescer junto com a graça, em decidir pela bênção do trabalho. E Deus o abençoou, se tornou rico, próspero. Quando ele volta para Canaã, ele volta um homem rico, de muitos bens. Mas não só a decisão de crescer junto com a graça, não só a decisão de optar pela bênção do trabalho, mas Jacó também decide agora, neste diálogo com seu tio, sogro Labão, de cuidar da família. Afinal, eram 4 esposas, casado com Lia, e tendo como mulher também a serva de Lia, casado com Raquel e tendo como mulher a serva de Raquel, pai de 12 filhos,
Agora havia nascido José, o 12º, pai de 12 meninos e uma menina. E haveria de nascer o 13º, Benjamim, e ele toma a decisão de cuidar da família. E ele diz para o seu sogro, Labão: quando vou começar a trabalhar também por minha própria casa? Porque até então, toda a família de Jacó dependia de Labão. Era Labão que fornecia a vestimenta, era Labão que fornecia o alimento, tudo Labão fornecia. Não pagava salário para Jacó, Jacó não queria mais esse tipo de sustento vindo do seu tio e agora sogro. Jacó quer cuidar da família, quer zelar pela família. Ele quer começar a fazer algo pela sua própria família, deixar a dependência de Labão, que era um homem egoísta, idólatra, mentiroso. E Jacó toma uma decisão de cuidar da família. E essa decisão edificou a família de Jacó. Meu irmão, minha irmã, se os nossos lares temesse ao Senhor, se o seu lar temesse ao Senhor, como que seria a nossa igreja? A igreja cristã. Como que seria a ceia do Senhor, que reúne a família cristã? Como que seria a pregação nas nossas igrejas? Eu te digo que se os nossos lares temessem ao Senhor, as igrejas estariam mais cheias. Se os nossos lares temessem ao Senhor, a ceia do Senhor estaria mais frequentada. Se os nossos lares temessem ao Senhor, as pregações teriam mais impacto, mais resultado, mais efeito na vida das pessoas. E as ruas, e os fóruns, e os presídios, eu te digo, meu irmão, minha irmã, como seriam se os nossos lares temessem ao Senhor? As ruas estariam vazias e viciados de malfeitores. Os fóruns estariam vazios de pessoas denunciando, disputando direitos. E os presídios também estariam vazios. As ruas, os fóruns e os presídios vazios. A igreja mais cheia. A ceia do Senhor mais
frequentada, as pregações mais impacto, porque teriam mais efeito na vida das pessoas se os nossos lares temessem ao Senhor. Trabalhar, nós trabalhamos. Você trabalha, meu irmão, minha irmã. Nosso corpo se esforça. Estudamos, nos qualificamos, entramos no mercado de trabalho e trabalhamos. O problema não é o trabalho. O problema é a nossa alma. Enquanto nós trabalhamos, nos esforçamos para levar o pão nosso de cada dia aos nossos lares, a nossa alma, ela serve ao diabo. Porque o diabo, sim, é traiçoeiro. O diabo, sim, é enganador. Assim como Labão era traiçoeiro e enganador. Nossa alma também. Quando não convertida, é traiçoeira, é enganadora. E se você, meu irmão, minha irmã, tem uma alma traiçoeira, enganadora, que cuidado é esse que você tem tido para com a sua família? Com uma alma traiçoeira, enganadora. O resultado não pode ser outro senão a igreja vazia, a ceia do Senhor vazia, as pregações sem impacto e as ruas cheias, os fóruns cheios, os presídios cheios. Porque onde que essas pessoas estão aprendendo a ser traiçoeiras, onde essas pessoas estão aprendendo a ser enganadoras? Nos nossos lares, com os nossos maus exemplos. Meu irmão, minha irmã, nós temos uma família para cuidar. Nós temos uma família por quem devemos trabalhar. E não faz parte da nossa vida sermos traiçoeiros e enganadores. Tudo que adentrar os nossos lares tem que adentrar uma bênção da providência divina. Porque nós crescemos junto com a graça do Senhor. Se o que entra no seu lar não entra com a bênção da providência divina, entra então por meio de você ser uma pessoa traiçoeira e enganadora. Ao ponto de que hoje você nem sabe mais qual é o seu papel na sua família. Você está tão acostumado com o papel de ser traiçoeiro e enganador que não sabe mais o papel de ser um chefe de família. É lamentável a situação de uma família que não teme ao Senhor. É lamentável a situação de uma família que põe na porta da sua casa versículos: o Senhor, meu pastor, nada me faltará, mas na prática não é bem assim. Na prática não é o Senhor que está governando
àquela família. Mas é uma família de traiçoeiro e enganador. Quando você coloca um versículo na porta da sua casa, esse versículo tem que retratar aquilo que a sua família é, para que os de fora passem, leiam e testemunhem que a sua família é uma família de fato e de verdade, que pertence ao Senhor, que é o seu pastor, e por isso nada lhe tem faltado. Jacó, meu irmão, minha irmã, ele morava na casa de um idólatra, ele morava na casa de um egoísta, ele morava na casa de um cobiçoso, ele morava na casa de um traiçoeiro, ele morava na casa de um enganador, e até mesmo ele, Jacó, houvera sido traiçoeiro e enganador, mas que agora ele toma uma decisão de começar a trabalhar pela sua própria casa, a dar um bom exemplo para os seus filhos. Essa decisão edificou o lar de Jacó, edificou a sua família, edificou o seu 12º filho, que agora nasce, que é José. José nunca foi influenciado por outra coisa, senão ser um homem de caráter. Recebeu isso de quem? Do seu pai, agora convertido, Jacó. Meu irmão, minha irmã, Jacó prosperou na casa de Labão, que não tinha nenhuma virtude. E eu quero crer que você, meu irmão, minha irmã, embora conviva com pessoas descrentes, incrédulas e até mesmo pessoas que são ateus, que você tome também a decisão de cuidar da sua família, em meio a pessoas descrentes, ateus e incrédulos. Devemos cuidar da nossa família, devemos começar a trabalhar pela nossa própria casa, devemos começar a fazer com que as igrejas encham, que a ceia do Senhor seja mais frequentada. Devemos começar a trabalhar para que a pregação tenha mais impacto, mais efeito, mais resultado. Devemos começar a trabalhar para que as ruas, os fóruns, os presídios fiquem vazios. Porque afinal, todos nascem no seio de uma família. Por que uns dão para o caminho do bem e outros para o caminho do mal? Vem do resultado do meu trabalho dentro da minha própria casa. Que você saiba, meu irmão, minha irmã, o seu papel na sua família. Que você tenha a sua família como temente ao Senhor. Que você, sendo um chefe de família, coma e dê de comer aos seus do fruto do seu trabalho, do seu suor, do seu esforço, não de algo que você usou, sendo traiçoeiro, enganador
para trazer para o seio da sua casa. Que você, minha irmã, seja a videira frutífera dentro do seu lar. Que seus filhos tenham a alegria de se assentar à roda de sua mesa, porque eles se agradam de terem os pais que Deus lhes deu. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão e minha irmã, e você repouse, e você permaneça, hoje e para todos sempre. Amém.